Então, bom dia a vocês aí marcando presença, Maria Kelly, Maria Vitória, Fernando Alves, Ana Letícia, Francisco Wesley, todos bem-vindos, né? Segundo A, vamos começar aqui a nossa terceira aula de hoje e dando sequência aos trabalhos, estamos trabalhando fatorial, né, em análise combinatória. Vamos ver exercícios resolvidos e os exercícios propostos que venham. Vocês podem acompanhar aí no livro, quem tiver livro em casa, na página 234 eu vou estar compartilhando aqui com vocês, certo? Então, turma, foi aí onde nós paramos, no exercício resolvido, onde eu vou concluir com a questão 4, tá certo? Hoje, dia 8/10/2021, o exercício resolvido está na página 234, como eu já falei, e ele diz o seguinte: é uma equação. Vocês sabem que quando nós temos uma expressão algébrica que ela apresenta incógnita e apresenta igualdade, ela é uma equação. Agora, se ela vai ser do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, aí é outra conversa. Mas se apresentar, ela pode ser também verdadeira ou falsa, né? Mas se ela apresentar incógnita e apresentar igualdade, é uma equação. Então aqui nós estamos diante de uma equação. E para eu resolver essa equação, primeiro eu tenho que desenvolver esse fatorial aqui, certo? Da seguinte maneira: dá para perceber que 1 mais n mais 1 ele é maior do que n menos 1. Então a gente desenvolve sempre o maior, até encontrar o menor, para poder fazer o cancelamento, fazer a divisão, tornar possível a divisão. Então aqui, deixa eu deixar aqui Professor, no... Oi, tá travando um pouco. travando. Tá. Travando para todos ou alguém pode dar um sinal aí se está travando também? Outro aluno pode conferir se está travando? Para saber se é a minha internet ou a de vocês. Quem falou que está travando foi a Letícia? Foi, Letícia? Foi eu, a Kelly. Ah, Kelly. Normalizou, Kelly, ou não? Agora tá mais melhor. Certo. Então, se continuar, vocês avisam aí, se estiver travando, para ver se eu me aproximo mais ali do roteador. Pois bem, então como eu estava falando, eu desenvolvo aqui o maior, n mais 1 fatorial, até chegar no n menos 1. Então o próximo número vai ser, se é n mais 1, o próximo número é n, né? Porque é sempre uma unidade a menos, ó. n mais 1, n. E o próximo já vai ser n menos 1. Sempre uma unidade a menos. Aí fatorial dividido por n menos 1 fatorial. De onde, se eu tenho um fator em cima igual de baixo, eu posso dividir, ó, n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Tudo isso igual a 6, certo? Aí, fazendo essa multiplicação, n vezes n, n ao quadrado. E o sinalzinho aqui de mais, ó, mais n vezes 1, n, igual a 6. Nós sabemos que a forma geral da equação do segundo grau é essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Essa é a forma geral da equação do segundo grau. Então nós precisamos passar esse 6 para o primeiro membro para deixar nesse formato. Ficando n ao quadrado
mais n menos 6 igual a 0. Pronto. Temos aqui uma equação do segundo grau, onde eu tenho o a valendo 1. O a é sempre o coeficiente que acompanha essa variável ao quadrado. O b acompanha esse n aqui, né? 1n, então esse b vale 1. E o c ele vai ser menos 6. Menos 6. Ok, então, trabalhando a equação de segundo grau, a gente vai sempre usar a fórmula de Bhaskara, certo? Agora, tem a seguinte condição. Todas as vezes que você tiver uma equação de segundo grau, deixa eu relembrar aqui alguns pontos de equação de segundo grau para vocês, alguns pontos importantes. Se eu tenho uma equação de segundo grau, que o a é positivo, nós vamos ter sempre uma função crescente. Uma função crescente, ela vai apresentar um gráfico assim, ó, com cavidade para cima, ó, certo? Ela vai apontar para cima. Se o a for negativo, então a função ela é decrescente, aí aponta para baixo. E sempre o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, certo? Outro ponto importante, deixa eu apagar aqui o sinal, né? Outro ponto importante que a gente tem que destacar é em relação à variável delta. Todas as vezes que o valor do delta for positivo, ou seja, maior do que zero, nós vamos ter um gráfico desse jeito aqui. O esboço do gráfico fica nesse sentido, ó, x, y, e vai ter sempre dois valores para x. Ó. O gráfico toca no eixo x em 2 pontos, ou seja, nós temos dois valores reais para x, o x' e o x2'. x1 pode ser chamado também de x1 e x2. Aqui é o x1, x' e x2', dois valores. Outra situação, isso é do 9º ano, estou só relembrando para vocês. Isso no caso da função ser crescente, né? Todas as vezes que o delta for igual a zero, nós teremos somente uma raiz real. Só um valor real aqui, ó. Aí ficaria desse jeito. O gráfico só vai tocar no eixo do x em um único ponto. Só existe uma raiz real quando o delta é igual a zero. E quando o delta é menor do que zero, quando o delta é negativo, delta menor do que zero, não vai haver resposta, não tem solução. A gente até para de desenvolver porque não tem solução. Aí o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Não toca o eixo do x em canto nenhum. A representação é assim, porque ele não toca o eixo do x. Tá certo? Então só relembrando aí para vocês. E eu estou dizendo que do mesmo jeito que pode ser para cima, pode ser para baixo, do mesmo jeito que pode ser aqui do lado direito, pode ser também aqui do lado esquerdo, ó. Por exemplo, pode ser assim, o gráfico pode passar desse lado, não é obrigado a ser só desse lado direito, pode ser em qualquer posição do x. Deixa eu ver outro ponto que eu quero destacar em equação de segundo grau, que é sempre bom a gente estar relembrando. Digamos que eu tenha uma equação assim, ó, 8x ao quadrado, 8 não, deixa eu botar aqui, 4x ao quadrado, mais 8x, menos 12, igual a zero. Uma equação dessa daqui, você pode torná-la mais simples, se você observa que todos os coeficientes podem ser simplificados. Pergunto aí, estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Ou tá ruim? De novo, tá cortando? Tá bom, professor.
Beleza. Então vamos voltar aqui. Como eu estava falando, eu posso simplificar. Tudo que a gente trabalha de forma com valores menores, mais simples, é melhor de você desenvolver. Então eu posso dividir o 4 por 4, fica 1x ao quadrado. Eu posso dividir o 8 também por 4, fica 2x. E posso dividir o 12 também por 4, que fica 3. E dividindo o 0 por 4, fica 0. Pronto, dividi todos os termos, primeiro membro, segundo membro. Tornei essa equação mais simples. Todas as vezes que você tiver uma equação do segundo grau em que o A vale 1, somente para esses casos, quando o A vale 1, mesmo que seja assim, quando não vale 1, você tenta simplificar. Agora, se não for possível, aí é outra história. Mas se você conseguir fazer com que esse A valha 1, você pode utilizar, se livrar da fórmula de Bhaskara e pensar, você pensa, por exemplo, nessa equação aqui, em dois números que, você sabe que aqui é o A, né? Aqui é o B e aqui é o C. Você pensa em dois números que, somando ou subtraindo, tenha valor de B e multiplicando, tenha valor de C. Tá certo? Então é assim: x1 mais x2 vale B. x1 vezes x2 vale C. Você tem que ver essas duas condições. Então eu já posso pensar em dois números aqui, ó. O 2 e o 3. Porque 3 menos 2 eu posso fazer subtraindo, não tem problema não. 3 menos 2 é 1. E 2 vezes 3 é 6. Agora resta saber se é positivo ou negativo. Para isso tem uma formulazinha, né? Menos delta sobre 4A. Depois a gente pode até ver isso aí mais detalhado. Mas é coisa do 9º ano e do 1º ano. Tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos utilizar o Bhaskara, né? Para a gente descobrir realmente essas raízes. Eu estou fazendo questão de chamar a atenção para isso, porque às vezes o aluno já não lembra mais como é que faz. Já que a equação levou para o segundo grau, então vamos... Equação do segundo grau, então vamos fazer. Pronto. Então, vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é B? 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale 1. Vezes o C. O C é menos 6. Menos 6. Delta é igual. 1 ao quadrado é 1. Menos vezes mais. O 1 aqui é positivo. Então, menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais. 4 vezes 6, 24. Portanto, esse delta vale 25. E aí é beleza, porque nós já sabemos que a função ela é crescente e ela vai ter duas raízes, porque o delta é maior do que zero. E, inclusive, o delta é um quadrado perfeito. Vai ficar bom de calcular. Levando para o Bhaskara aqui, forma de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o A. Substituindo esses valores, x é igual a menos b, o b vale 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o valor do delta encontrado, que ele, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes A. Por que a gente diz mais ou menos? Porque se eu disser que mais 5 ao quadrado, ele dá 5 vezes 5, que é igual a 25. E se eu disser menos 5 ao quadrado, ele é menos 5 vezes menos 5, que também dá 25. Então, tanto faz mais como menos. Por isso é que a gente coloca aqui. E aí é aqui que a gente diz que ele tem duas raízes. Então, continuando, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 5 sobre 2.
O primeiro x é somando e o segundo x é subtraindo. Então, somando fica menos 1 mais 5 sobre 2. Se eu tirar aqui 1 de 5, fica 4. 4 por 2 dá 2. Pronto, realmente uma das raízes é 2. Aí a outra vai ser 3. Certo? Vamos para o x2, que é subtraindo. Menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Pronto, ó. Se eu pegar a diferença de 2 para 3, dá 1. Menos 3, ó. Menos 3 mais 2, se eu fizer essa soma, vai dar menos 1. E se eu multiplicar 2 vezes menos 3, dá menos 6. Deu para compreender, pessoal? Tudo isso nasceu daqui, ó, desse fatorial aqui, né? Foi gerada uma equação do segundo grau e aplicada a fórmula de Bhaskara, né? Que vocês devem ter estudado no nono ano. E do nono ano para frente, vez por outra, aparece uma questão que precisa utilizar a equação do segundo grau. Tá certo? Eu só não estou lembrando aqui se eu passei a atividade para vocês. Já antecipei, sim ou não? Tem um exercício da página 234. Eu não lembro se eu antecipei, pedi para vocês copiar ou não. Eu também não anotei, não fiz anotação sobre isso. Quem pode me ajudar aí? Geralmente eu faço a agenda, né? Mas assim, não estava no planejamento esse exercício, mas eu não lembro se eu adiantei. No caso de dúvida, vamos lá, né? Vamos pegar aqui do começo. Bom, pessoal, terminado aí os exercícios propostos, nós temos os exercícios resolvidos, tá certo? Onde vocês vão resolver, copiar e resolver essas questões aqui. Marque aí no seu caderno, anote aí. Vamos fazer a 28, ABC, D e E. A, B, C, D, E. Não precisa dar F. 29. A, B, C, D, E também. Deixar F. Vou fazer só os 5 itens. 30. A, B, só A, B, tá bom. A e B. 31. 31 tem que ser todos, que é para ser V ou F, né? Todos os itens dá 31. 32, só A e B. 32, só A e B. 33. Eu não sei se eu passei a 33 nas outras turmas. Acho que não. Deixa aí a 33 sem passar. Vamos lá, pessoal. Então, faça aí essas anotações. Até colocar aqui de lado para reforçar mais. 28. ABCDE. ABCDE. 29. ABCDE. 30. AB. 31. ABCDE. 32. A e B.
32AB. Compreendido aí? Faça as anotações. Aí vocês vão pegar esse restinho de tempo, que é de 13 minutos, e copiar. Tudo bem? Aí eu vou parar aqui a gravação, vou ficar com vocês aqui até o final da aula, mas vocês vão parar, vocês podem desligar aí o equipamento de vocês e partir para copiar esse exercício, tá certo? Quando for na próxima semana, a gente faz a correção. Compreendido? Compreendido, pessoal? Beleza. Então, fico aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Ou mesmo se quiser sair e perguntar pelo WhatsApp, não tem problema, viu? Mas eu vou ficar ativo aqui na aula. Então, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Deus nos proteja e que na próxima semana a gente possa dar continuidade aí aos trabalhos, com a correção do exercício. Tchau, fico à disposição de vocês no WhatsApp. Não deixe de copiar essa atividade. Até mais, tchau.